Bom dia, pessoal. Estou mais uma vez aqui no Capril Serrote do Pico, né? Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vejam aí o Serrote do Pico, né? E aqui os animais do Capril. Como vocês podem ver aí, estão se alimentando de capim. Capim sempre verde. E hoje fazendo, o reprodutor está aí rufiando uma novilha. E como vocês podem ver aí, estão bem alimentados e se alimentam aí durante a manhã na mata e à tarde ficam aqui no coxo, né? E hoje esse vídeo é exclusivamente para um seguidor aí do canal Capril Serrote do Pico, né, que pediu uma informação, né? Eu fazendo um vídeo aí, nos vídeos anteriores aí, eu fazendo um vídeo sobre aqui a limpeza dos coxos, né? O seguidor e inscrito do canal, o senhor Pedro Paulo, né, me pediu para mostrar como é feita essa cerca. Pessoal, essa cerca aqui a gente chama uma cerca de faxina amarrada, né? Ela não é uma cerca de faxina que é só encaixada as varas. Como vocês podem ver aí, né? Ela é amarrada em cima, no meio e embaixo. Embaixo também é amarrado. Dessa forma, pessoal, fica uma cerca muito segura, né? E as varas não ficam soltas, né? Elas estão amarradas, o animal não consegue abri-las. Então, meu amigo Pedro Paulo, muito obrigado aí pela pergunta, né? E também já ajudou porque a gente faz outro vídeo, está fazendo aqui outro vídeo para o canal, né? Então agradeço muito a você, né? Que Deus abençoe você, sua família, né? E sua vida. Então vou dar uma pequena explicação aqui, Pedro, para você e para todos os criadores, né, que queiram fazer esse tipo de cerca em sua propriedade. Essa cerca está com 1,80 m, né, porque é uma cerca de um curral, como vocês podem ver aí, é uma cerca de um curral, certo? Vejam aí, ó, tá rodeando aí todo o curral. Então, como é uma cerca de um curral, deve ser feita com 1,80 m. Tem gente que faz mais baixo, mas como aqui a gente cria bode, né? E para quem cria ovelha também, né? É bom fazer com 1,80 m. Mas quem não quiser fazer com 1,80 m, faz com 1,70 m, com 1,60 m, até com 1,50 m, né? Com menos, os animais, quando a gente quer pegar eles pulam, né? Aqui eu faço com 1,80 m, que fica na medida certa, né? Fica uma cerca que não tem como o animal pular. Vejam aí. Como vocês podem ver aqui, ó, altura de 1,80 m. Então, Pedro Paulo, né, essa cerca é colocada estacas de metro em metro. Veja, aqui tem uma, aqui tem outra, ó, aqui tem outra. Então ela é colocada as estacas de metro em metro. Não precisa ser estacas grossas, né? Devem colocar as mais grossas nas esquinas, como você pode ver aqui, ó. Tá na esquina, né? No meio, né? Aí você coloca morões, né? Mas entre os morões pode ser colocada estacas finas mesmo, como você pode ver aí. Elas até se confundem um pouco, né? Se confundem um pouco, veja aí, ó, essa aqui, ó, com as varas do próprio curral, né? Deve ser retirada varas boas, né? Pode ser varas finas também, você pode ver como essas aqui, ó,
estão aí entre as outras, não tem problema. Mas as estacas são finas, ó. Isso aqui é uma estaca, né? Quase da mesma espessura aí das varas. É colocado, meu amigo Pedro, 3 arames, né? Como você pode ver aí, ó, tem um arame em cima, outro no meio e um lá embaixo. Veja aqui, ó, um aqui, né? Outro aqui, ó, e outro aqui, ó. Tá certo, Pedro? Esse arame, Pedro, deve ser esticado por fora do curral. Veja aí. Por que 3 arames? Porque muita gente faz com 2, só com esse de baixo, né, e o de cima. Só que não é interessante, Pedro, porque os animais eles forçam muito aqui na parte do meio, né, e eles conseguem abrir as varas, né. Os animais, se ficarem muito tempo dentro do curral, eles conseguem abrir as varas, se você não colocar o arame do meio, né? Então esse arame está aí, como tem 1,80, ele está mais ou menos cerca de 1 metro, 80 centímetros de um para o outro, né? Veja aí, ó. Contanto que você coloque um embaixo, um no meio e outro em cima. Esse de baixo, Pedro, deve ser colocado no máximo com um palmo de altura, né? 20 centímetros, né? E o de cima também, Pedro, deve ser colocado a 20 centímetros do fim da altura da vara, né? Para ficar bem segura a parte de cima, e embaixo para os animais não forçar embaixo e passar por baixo, tá certo, Pedro? Então você, como eu falei, você coloca os arames esticados por fora. Aí se você pode até me perguntar, mas por que esticados por fora e não por dentro, né? Porque, Pedro, quem vai ficar na parte de dentro, né, são as varas, né? E essas varas vão ficar encostadas nos arames. E quando um animal forçar a vara por dentro, né, a vara se encosta no arame e não tem como ele abrir ou derrubar a cerca. Tá bom, meu amigo Pedro? Se você fizer dessa forma, né, o arame é esticado pela parte de fora. Se você esticar por dentro e colocar a vara por fora, né, fica até mais bonito por fora, tudo, mas não presta, porque como a vara está por fora, o arame por dentro, a vara por fora, quando o animal força, né, quando o animal força aqui, ó, Pedro, né, então quando força a vara não vai ter em que se encostar se você colocar a vara por fora. Nesse caso aqui você pode ver que a vara está por dentro, o arame por fora, né, e a vara por dentro. Quando o animal, né, força a vara encosta aqui no arame, ó, e a cerca não vem. Se você colocar a vara por fora, né, a vara, quando o animal forçar a vara, não vai ter em que se encostar, né? Então ela só vai estar pegada no arame fino. Depois que você esticar o arame, amigo, você vem com as varas, né? E vai amarrando uma por uma, Pedro. Esse é o estilo que a gente faz aqui, uma por uma. Não sei se você pode ver aí, Pedro, o detalhe, ó. Veja aí o detalhe, ó. Tá amarrada uma por uma. Inclusive também na estaca, né? Veja aqui, Pedro. Olha aí, ó. Tá amarrado também na estaca. Então você passa o arame em cada estaca. E como você pode ver, Pedro, tem 2 voltas, ó. 2 voltas. Tem gente que só coloca uma. Aqui a gente coloca 2, porque o arame também não volta. Se você coloca só uma, o arame pode voltar e a vara fica folgada. E aqui não, a vara está bem arrochada. Você não consegue derrubar a cerca de jeito nenhum. Então arame
16, esse arame fino, um arame 16, né? Já começa amarrando, Pedro. Olha o detalhe, Pedro. Já começa amarrando desde a estaca, ó. Veja que ele está passando aqui, ó. Ele está amarrado aqui e começando a amarrar, ó, vara por vara. Veja aí, Pedro. Vara por vara. Ó, né? Tanto em cima, como embaixo, né? Como no meio, né? Então é amarrado vara por vara. Para isso, Pedro, você tem que colocar esse arame 16, esse fininho aqui, que a gente chama arame liso, né? Esse arame fino aqui, ó. Essa parte fina, que é o arame 16. Você tem que colocar eles em bobinas, que a gente chama aqui de bobina. Ou seja, é pegar um pedacinho de pau assim, de um palmo mais ou menos, né? E enrolar o arame 16 nesse pau bem enroladinho, né? Aí você faz 3 bobinas. Uma vai trabalhar só nessa parte de cima, a outra vai trabalhar, né, na parte do meio, e a outra vai trabalhar na parte de baixo. Então essa bobina ela vai sendo, ela vem passa aqui nessa vara, amarra aqui, amarra essa, entendeu? Amarra de cima, Pedro, e amarra de baixo, lá embaixo. Cada vara você tem que fazer as 3 amarrações primeiro para poder partir para a segunda vara. Então, veja aqui, ó. Ele veio da estaca do murão, amarrou essa aqui, fez os 3 amarradinhos embaixo, no meio e em cima, né, para poder vir para a próxima, né. E essas bobinas você amarra e deixa ela pendurada aqui. Amarra outra, deixa pendurada. Quando você amarra as 3, você vem com outra vara, bota aqui, né, no local que é para ser, e vem fazendo o mesmo processo. Amarrar uma de cima, amarrar de baixo, a do meio e a de baixo. Primeiro, Pedro, deve-se amarrar a de cima. Porque se você pegar uma vara, colocar ela aqui, antes do amarradinho, né? E for amarrar a de baixo, Pedro, entendeu? A vara em cima pode ficar caindo. Então você amarra primeiro a de cima, né, no arame de cima, depois no arame do meio e depois no arame de baixo. Porque você amarrando em cima, a vara já vai ficar sustenta, não vai cair enquanto você está amarrando as de baixo, entendeu? Então é basicamente isso aí, Pedro. Fica uma cerca muito boa, né? Os amigos aí que querem ver aí, ó. Fica uma cerca bem fechada. A gente procura aqui encostar as varas o máximo possível uma na outra, né? Todo tipo de vara com um pouco de tortura, né, torta, ela dá certo, porque cada uma vai ter seu lugar, né? Vejam aqui, ó. Essa estaca aqui, ó, tá torta, né? Essa estaca aqui, ó, ela tá torta. Mas já consegui achar uma vara que desse mais ou menos certo aqui, entendeu? Junto com essa tortura aqui, ó, da estaca. Veja aí. Então, toda vara, como a gente fala aqui no sertão, tem seu lugar na hora de fazer uma cerca dessa. É chamada cerca de faxina amarrada, né? Tem gente que faz aí sem ser amarrada, ou amarrada só na parte de cima e na parte de baixo. Mas aqui no Capriu, Serra do Pico, não, Pedro, a gente faz amarrar nos 3 arames, porque fica uma cerca segura, né? Não tem como, ó, você vê, ela nem se balança. Você bota força, ela não se balança, entendeu? E os animais também não conseguem abrir ela de forma alguma. Como você pode ver aí, Pedro. Aí, uma estaca bem torta, um murão. Um murão bem torto, né? Mas aqui a gente conseguiu achar, como vem no meio das outras, né, uma vara um pouco torta, que deu certo aqui para fechar o buraco. Se ficar um buraquinho assim pequeno, não tem problema não, porque a vara não folga, né? E como a vara não folga por conta do arame 16 que está amarrando ela, uma por uma, então os animais não saem também não. Pode ver aí, meu amigo.
Veja aí, ó. Fica uma cerca muito boa, muito segura, né? Aproveita tanto a vara grossa como a vara fina, né? Se for possível, né? Você colocar, ó, nesse caso aqui, ó, uma grossa, aí vem uma fina, né? Uma mais grossa, entendeu? Para não ficar só as grossas num canto e as finas no outro canto. Então você vai misturando, vai botando uma grossa e uma fina. Pra você ver, Pedro, ó, cerca muito boa, né? E pronto, Pedro, ali na frente já tem uma cerca mais baixa, ó, que não deu certo, né? Os bode, eles pulam, né? Ali eu só deixo mais os cabritos ou uma cabra parida, porque elas não pulam. Mas essa cerca do curral para segurar os animais maiores deve ser feita com 1,80, Pedro. Eles pulam, tentam subir nela, mas não conseguem passar, viu? Então, meu amigo, desculpa aí, pessoal. Estou fazendo esse vídeo aqui exclusivamente, né, porque você me pediu para fazer um vídeo tentando explicar um pouco aí como era que fazia a cerca. E tá aí o vídeo, meu amigo. Um prazer, né, ter você aí comentando nos vídeos aí do canal Caprio Serrote do Pico, né? Mais uma vez lhe agradeço, né, por essa sugestão de vídeo, né? Porque a partir do seu pedido, né, a gente tá fazendo aqui esse novo vídeo para o canal. Tá certo, Pedro? Eu acho que talvez tenha respondido aí sua pergunta, né? Espero que tenha respondido. E tá aí, Pedro. Se não dá para pegar aí em um instante, mas vejam o vídeo aí algumas vezes que dá para, com essa explicação, dá para você fazer essa cerca aí na sua propriedade, com certeza, né? Com certeza. Faça do jeito que eu estou explicando, que fica uma cerca com qualidade, né? Muito segura e que você não vai ter problema de animal pulando ela de jeito nenhum. E nem cai. E o tempo de duração de uma cerca dessa, Pedro, é no mínimo, vou botar aí no mínimo 20 anos. Viu? Se os mourões forem bons, né? Se você colocar um mourão bom, né? Isso aqui ainda é um pouco fino, mas não tem problema. Uma cerca dessa aqui, Pedro, no mínimo aí 10 anos e 15 anos. Ó, Pedro, essa cerca aqui é uma cerca velha. Veja aí, Pedro. É uma cerca velha. Ela tá caindo. Mas essa cerca aqui, Pedro, foi feita aí em 98. Veja só. Os morões ainda tá aí. Ela já tá começando a cair. Mas ela foi feita em 98. E como eu ainda não tinha um certo conhecimento, né, sobre essa cerca, ela não tem arame no meio, ó. Você pode ver, ela tem um arame em cima, ela tem outra ali embaixo, aí tu não tá vendo, ela não tem no meio. E aqui acolá, um animal ainda conseguia fazer isso aqui, ó, abrir, né, e quando ele forçava, passava. Por isso que eu peço a você, Pedro, e a todos os criadores que for fazer cerca desse tipo, que coloque 3 arames, como vocês podem ver aí, ó, um embaixo, um no meio aqui, ó, e tem outro em cima. Vou aproximar mais a imagem para vocês. Vejam aí, pessoal. Um aqui embaixo, tá vendo? Um aqui no meio e tem outro em cima. Sempre deixando um palmo em cima e um palmo embaixo para o arame. Beleza, meu amigo Pedro? Mais uma vez agradeço a você, né? E peço aí para você, se for possível, peça aí para os amigos, né, se inscreverem aí no canal Caprio Serrote do Pico, né? Comenta, faça igual você, né? Comenta, compartilha, né? Deixa seu like, seu joinha aí, né? Peça para eles aí, se for possível, acionar o sininho das notificações para toda vez que a gente enviar um vídeo, né,
a notificação chegue até aí a seus amigos, né? E ao mesmo tempo peço aí a todos os meus amigos, né, que ainda não é inscrito no canal Caprio Serrote do Pico, que se for possível vá lá, se inscreva, né? Se inscreva e acione aí o sininho para toda vez que a gente lançar um novo vídeo, enviar um novo vídeo, a notificação chegue até vocês. Porque, meu amigo Pedro e amigos aí do canal, quem é inscrito e quem não é também. O conteúdo do canal Caprio Serrote do Pico é esse, né? É a informação, né? É a interação com os inscritos e não inscritos, né? E informação é o homem do campo, né? A mulher do campo, né? É a roça, é a agricultura, é a criação de bode, a criação de ovelha, né? É a criação de gado. Esse é o conteúdo aqui do canal Caprio Serrote do Pico. Vejam aí, ó, uma cerca muito boa, né? Não precisa ser umas estacas também muito grossas, uns mourões também muito grossos. Pode ser mourão aí mais de litro, né? A gente chama aqui litro, a gente chama as estacas, tem estaca de garrafa de litro, né? E tem os mourões. Então a gente chama de litro e garrafa por quê, Pedro? Uma estaca que a gente chama aqui de garrafa é uma estaca da largura com a espessura de uma garrafa, né? E quando a gente chama de uma estaca de litro, é uma estaca com a espessura, né, de 1 litro, aqueles litros redondos, né? Litro de qualquer tipo de material aí, né? Então o tamanho certo é de tirar da gente fazer aqui. Ah, pessoal, tira ali uma estaca. Tira a estaca de garrafa. Então é uma estaca da espessura de uma garrafa. Quando a gente pede para a pessoa tirar uma estaca de litro, é uma estaca da largura de 1 litro. E quando é mourão, é mais do que uma estaca de litro. Então a gente se baseia aí aqui, Pedro, e pessoal aí do canal, por isso aí, né? O sertanejo ele acha uma forma de falar, né? Nós somos assim. Pois é, pessoal, mais um vídeo aí informativo para todos aqueles que estão aí acompanhando o canal Caprio Serrote do Pico. E quem não estiver acompanhando, vai lá, se inscreve, porque o conteúdo é esse, né? O conteúdo é a caprinocultura, é o homem do campo, é o criador de bode, né? É o criador de ovelha, é o criador de gado, é aquele sertanejo que coloca sua rocinha esperando pelas chuvas, né? E como eu sempre falo, o conteúdo é esse, pessoal. Vejam aí, mais uma vez, os animais estão aí bem alimentados, né? Poucos estão querendo vir para o coxo. Esse aqui tá só rodando aí, mas não quer mais, né? Tá muito cheio. É um animal aí bem nutrido, né? E graças a Deus aqui é tudo rústico, né? Tudo feito na vara, né? Nem cobertura tem. Isso é essa coberturazinha aqui, porque tá essa para colocar alguma cabra que tá aí com filhotes, né? Mas aqui, ó, é sem cobertura, né? Ainda vou aí com o tempo fazer uma coberturazinha aqui só em cima do coxo, porque no curral não pode ser coberto, né? O curral precisa de sol para não estar aí tendo tanta verminose, né? O sol ajuda, né, reter aí as verminoses dos animais. Pois é, meu amigo Pedro, espero que tenha lhe ajudado, né? Como você fazer aí uma cerca que a gente chama aqui cerca de faxina, né, amarrada.
como eu disse, arame farpado, né? Ou pode ser aquele arame liso também, só que com uma espessura bem mais grossa, né? Arame farpado. Aqui eu usei o arame farpado, como vocês veem aí, ó. E o arame de amarrar, Pedro, é o arame 16. Tem o arame 18 também, né? Mas o arame 18 ele é muito fino, ele se tora muito na hora que você está amarrando. E o 16 às vezes se tora se você puxar muito, né? Para arrochar bem ele se tora, mas não tem problema, Pedro. Você vai lá, né, faz uma emenda o arame e dá continuação à amarração. Tá bom, meu amigo Pedro? Tenham todos aí, pessoal, um bom dia, né? Um bom começo de tarde, né? E fiquem todos com Deus.